Caríssimo Padre João Victor, meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra Santo Tomás de Aquino, um dos grandes homens da nossa fé, um dos iluminados para solidificar a fé cristã, a teologia cristã, com a sua clareza, com o seu discernimento, com a sua sabedoria, com a sua dedicação à palavra de Deus e, acima de tudo, com a sua profundeza na Lectio Divina. Santo Tomás de Aquino é, para nós cristãos, um dos grandes esclarecedores da nossa fé. É um dos homens que o Senhor, o bom Deus, suscitou na igreja como um grande catequista para clarear a fé cristã, para clarear a fé católica. Quando nós olhamos a teologia católica, nós vemos como Deus foi generoso para conosco ao suscitar Santo Tomás de Aquino, e vemos como o Senhor, o bom Deus, foi amável com ele para fazê-lo de verdade entender toda a doutrina e a fé católica e nos transmitir com grande clareza e sabedoria. Muitas vezes as pessoas elas têm uma crítica muito forte a Tomás de Aquino, porque consideram os seus escritos pesados, consideram os seus escritos de difícil compreensão. E por quê? Porque simplesmente não conseguem raciocinar como ele, porque simplesmente não têm a dedicação e a profundeza de parar para pensar. Porque se existe um pecado no século 21, é o pecado do pensar. As pessoas não querem mais pensar, porque pensar cansa, porque pensar dá trabalho. Por isso que muitas vezes nós vemos as pessoas fazerem tantas coisas sem razão, sem entenderem porquê. Muitas vezes estão dentro da igreja há tanto tempo, mas tão pouco se questionam a respeito da fé, tão pouco querem entender a fé, tão pouco querem de verdade solidificar a fé, e muitas vezes preferem só viver e aceitar tudo aquilo que nos impõe, sem pensar, sem raciocinar, sem buscar compreender. E aí, pode acontecer que quando chega um determinado momento da vida, alguém coloque o mínimo, muitas vezes de um modo errado, de compreensão da palavra de Deus, da teologia católica, e aí, com a maior facilidade, as pessoas abandonam a fé. Por quê? Porque agora eu compreendo, porque agora eu entendo. E cada vez mais se afastando da fé. Só que vejam bem, Santo Tomás de Aquino era verdadeiramente um procurador, um buscador da verdade. Ele era alguém que procurava a verdade. Ele era alguém
que incansavelmente buscava responder aquele questionamento: o que é a verdade? E Santo Tomás de Aquino responde com toda a sua vida, com toda a sua entrega, com o desapego de toda uma vida de glamour, uma vida onde poderia ser civilmente esplendorosa. Ele responde na busca da verdade que é Jesus Cristo. E toda a sua vida é para nos mostrar quem é esse Jesus, que é a nossa verdade. Quem é Jesus para nós cristãos? Quem é Jesus para o gênero humano? Quem é Jesus para o mundo? E essa busca constante de Tomás de Aquino pela verdade faz com que ele seja um dos maiores escritores do universo católico, da filosofia, da teologia, onde Tomás de Aquino escreve várias obras-primas, onde ninguém conseguiu chegar nem perto do seu pensamento. A Suma Teológica, a obra magna da teologia, a Suma contra os gentios, a obra máxima da apologética. E por aí nós poderíamos elencar tantos e tantos textos de Tomás de Aquino, clareando a fé católica, a fé cristã. Só que vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, é importante que nós compreendamos, como Tomás de Aquino, que a verdade não é uma coisa, que a verdade não é uma resposta filosófica. É importante que nós compreendamos que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. A verdade é Ele. E é essa verdade que, em meio às nossas mentiras, nós devemos ter como absoluta. Jesus é a verdade absoluta do homem, do ser humano. Ninguém consegue mostrar com clara evidência o ser humano mais do que nosso Senhor, porque Ele é a verdade. E para nós cristãos, quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais na verdade nós vivemos. Quanto mais distante dEle nós vivemos, mais distante da verdade nós vivemos. É por isso que muitas vezes as pessoas elas vivem o tempo todo se enganando, porque não conseguem de modo algum, de jeito nenhum, descobrir a verdade como uma pessoa. Mas não é qualquer pessoa que ficou há 2000 anos atrás e nós hoje temos saudade. Não. É a verdade que é alguém que está vivo, ressuscitado e nos conduz, apesar das nossas misérias e pecados. A verdade que é Ele. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. E se tem alguém na Igreja de Jesus Cristo, no rol dos santos, que conseguiu sintetizar isso aqui na própria vida, foi Santo Tomás de Aquino. Ele descobriu verdadeiramente que Cristo é a verdade. Era o caminho que chegava à verdade. Era a vida que contemplava com a verdade. E graças a Deus,
os seus ensinamentos hoje, depois de mais ou menos 800 anos, ainda são atuais na igreja. E pouquíssima coisa foi superada. Pouquíssimas coisas os teólogos conseguiram superar. Na maioria das vezes, o máximo que conseguem chegar é onde ele chegou. E são poucos aqueles que conseguiram passar a barreira que ele deixou. Santo Tomás de Aquino, ao viver nessa busca incessante da verdade, desvela ao homem que a verdade é Jesus, que deve nos preencher, que deve nos completar e que nós devemos todos os dias nos dedicar, porque o homem é chamado a viver na verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Em meio a tantas ilusões, falsidades, mentiras que o mundo nos impõe o tempo todo, Santo Tomás de Aquino continua a ser esse sinaleiro a nos dizer: a verdade é Ele, vamos segui-lo. Em meio a tudo isso que nós vemos aí fora, essa busca louca de se enraizar na mentira e na ilusão, Santo Tomás de Aquino é esse sinaleiro a nos dizer: nada do mundo tem sentido, a não ser a intimidade e a proximidade com Jesus. Agora, interessante é que, depois que ele tudo escreveu, depois que ele desenvolveu a sua teologia, embora deixou algumas obras incompletas, ele percebeu que tudo aquilo não tinha valor. Todos os seus escritos, todo aquele caminho que ele fez, ele chegou a dizer assim: pode tocar fogo, e entregou tudo ao seu assistente e disse assim: tudo isso é palha, porque o que eu tenho ninguém pode me tirar, que é a amizade e a intimidade com Jesus. Talvez vocês não saibam, mas é bom compreenderem que vocês cantam até músicas que foram cunhadas, escritas por Tomás de Aquino. Por exemplo, o Tantum Ergo, o tão sublime sacramento que a gente canta. Esse canto foi escrito por Santo Tomás de Aquino. A sequência que nós cantamos no dia de Corpus Christi, Eis o Pão dos Anjos, foi escrita por Tomás de Aquino. As orações da Santa Missa de Corpus Christi foram escritas por Santo Tomás de Aquino. Porque além de teólogo, além de um grande místico, também foi um grande poeta, embora a maioria das suas poesias foram perdidas, mas também foi um grande poeta. Por quê? Porque era um homem de Deus. E quando o homem ele é de Deus, Deus dota o homem de tantos ensinamentos, de tanta capacidade, que muitas vezes nós somos incapazes e até duvidamos: será que isso tudo mesmo foi produzido por aquela alma, por aquele homem? E quando nós nos deparamos com algumas figuras da atualidade, nós dizemos assim: de verdade, aquele homem foi capaz. Um dos grandes exemplos para que eu pudesse aceitar que tudo aquilo que foi escrito por Tomás de Aquino, por Agostinho e por outras grandes figuras
da Igreja Católica foi justamente a figura do Papa Bento XVI, que em meio ao século XX, um século de tanta dispersão humana, conseguiu tanto produzir. E talvez daqui a alguns anos, alguém, quando vem olhar os escritos do Papa Bento, possa dizer assim: será que foi ele mesmo? Será que foi ele mesmo que escreveu tudo isso? Assim como um dia eu também me questionei a respeito de Tomás de Aquino, a respeito de Santo Agostinho. Mas hoje nós vemos que Deus dota o homem de sabedoria quando o homem é dócil à ação de Deus. Quem é o sábio? É aquele que se deixa conduzir por Deus. Quem é o sábio é aquele que se deixa verdadeiramente ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quem mais cresce é quem é obediente. Quem mais evolui é aquele que é dócil à ação de Deus. Porque a arrogância, a impetulância, sempre tolhe o crescimento do homem. O arrogante não cresce. O humilde deslancha. O arrogante, o soberbo, não consegue voar. O humilde voa com asas de águia. Quando Santo Tomás de Aquino, esses pensamentos últimos agora é do tratado dele sobre a ignorância do homem, quando ele escreve isto, ele diz com muita clareza: o sábio é humilde. E o Papa Bento XVI vai dizer posteriormente, olhando essa obra de Tomás de Aquino, vai dizer assim: a humildade é a verdade. A verdade que é desvelada aos nossos olhos, que nos preenche, que nos completa e que verdadeiramente nos dá o discernimento para vivermos arraigados na graça de Deus. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude e faça suscitar na igreja homens apaixonados pela teologia, homens apaixonados pela fé da igreja, homens que verdadeiramente têm no seu coração esse fogo ardente para catequizar, para evangelizar, para ensinar, e que não tenham medo de anunciar a verdade em meio a tanta mentira. Que sejam destemidos para anunciar o reino de Deus. Que o Senhor, o bom Deus, assim suscite entre os fiéis católicos o desejo de compreender os ensinamentos da palavra de Deus, a teologia católica, mas não simplesmente para crescer humanamente, mas sim para crescer espiritualmente. Porque a busca da verdade deve ser um crescimento de santidade. A busca da verdade deve ser um crescimento todos os dias no desejo de eternidade. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, possa abrir cada vez mais a cabeça dos pastores para entenderem a fé com clareza, para que possam instruir o povo de Deus e para que o povo de Deus possa também abrir a mente e o coração aos ensinamentos dos pastores, para que, crescendo em santidade, possam alcançar o céu. Vamos ficar de pé e vamos elevar os nossos